Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber Carlos José Santos Silva, o Cagé, amigo da casa, presente na maioria dos nossos eventos. Cagé, é um prazer te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite. Pô, Rogério, eu que fico lisonjeado aqui de participar com vocês sabem o carinho enorme e a admiração que eu tenho pela nossa ASP. São muitos anos, né, de convivência, de trabalho conjuntos. Tive a grata satisfação de ter sido conselheiro substituto aqui na ASP. Não, e tem uma cena ótima, então, essa história eu preciso contar. Aí quando decidiram, falaram, não, precisava ocupar, que tinha vagado uma coisa. Aí falaram, não, vamos chamar o Cagé. Então aí na reunião, então vai ser ótimo, vai ser o Cagé. Mas qual o nome dele mesmo? Ninguém lembrava. Aí foram buscar tudo isso. E é isso mesmo, né, Rogério? Então, mas eu queria começar primeiro falando o seguinte. Dar parabéns pela posse da nova diretoria nossa, fantástica. Ver aqui mais uma vez uma mulher na liderança da ASP, isso é muito importante. Sensacional. Não, aí e a Renata, né? Que essa aí é um colosso. Renata, né? Maris, nossa presidente esse ano. Exatamente, pô. Então dar os parabéns aqui. Presidente, vice-presidente, diretora administrativa, são todas mulheres. Na sua maioria. Isso é muito importante. A maioria da diretoria é formada por mulheres, mas é legal isso. Mas eu posso começar uma outra coisa? Quando a gente começa uma gravação, eu tenho o seguinte hábito. De fazer minha autodescrição. Por favor. Então, bom, eu sou o Cagé, tenho 1,76 m, estou sentado, sou careca, uso óculos, estou sentado aqui com um blazer azul marinho, um lenço branco no bolso, uma camisa branca e sem gravata, que é assim que eu gosto de trabalhar. Cagé, a conversa de hoje, o tema que a gente decidiu é um bate-papo sobre advocacia. Você está há mais de 30 anos na labuta. Tem uma visão não só do escritório, como uma visão global, porque você tem uma atuação reconhecida e notória em relações públicas, em evento. Cagé, fala um pouco da sua trajetória até aqui, como você vê a advocacia hoje, em especial para o jovem que está começando, quais são os desafios que ele tem pela frente. Vamos começar de uma forma mais genérica. Exatamente. Bom, então meio que fazendo assim um paralelo, eu acho que quando você perguntou assim, se a advocacia de hoje é muito diferente do que foi a advocacia quando eu comecei, sim, em diversos pontos ela tem grandes diferenças, mas por outro, na sua essência, ela continua a mesma coisa. Tá? Eu lembro quando eu comecei primeiro num pequeno escritório, depois eu fui trabalhar lá no Machado Meyer, como estagiário, isso... faz tempo, 1990 ali. E foi uma coisa muito interessante, porque estamos falando para o jovem, né? Abrace as oportunidades que surgem diante de você. Eu fui para uma área, tinha uma vaga na área do direito tributário. Eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar no Machado Meyer, que na época já era um escritório com uma certa representatividade, tudo isso, ocupando seu lugar no mercado, mas era aquela oportunidade. Se eu tivesse falado não, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Então é o que eu falo assim, então falando para o jovem, aproveite as oportunidades que surgem diante de você. O cavalo não passa selado 2 vezes. Então vai lá e agarre essas oportunidades, tá? E as coisas vão se transformando na nossa vida, né? Da advocacia de quando eu comecei hoje, quando falam, e a inteligência artificial vai acabar com o estudo, com o estagiário, vai acabar com o advogado. Não. Sim, vai acabar com o advogado e com o estagiário que não sabe trabalhar com a inteligência artificial. Sim, sem dúvida. Não sei se você lembra, você é bem mais novo que eu, mas quando nós começamos, eu lembro que eu entrava na biblioteca para fazer as pesquisas, pegava Lex, ficava esperando as publicações chegarem. Aí chegou Google e etc. Assim, acabou com o estagiário? Não, ele simplesmente foi realocando a sua inteligência para poder fazer outros trabalhos. E é isso. Então, futuro da advocacia, que nem você falou, o que era no passado e o que é hoje, enfrentamos as mesmas dificuldades. Tá? Mas, logicamente, com parâmetros diferentes, com outras coisas, mas tá aí, é saber agarrar as oportunidades. Eu acho que, acima de tudo, que é o recado que eu dou para o jovem, entendeu? Cagé, como que você vê a evolução desses escritórios? Hoje, cada ano que passa, a gente tem observado no Brasil grandes firmas que têm ficado, que já estão aí comemorando décadas, mas ao mesmo tempo
ainda tem no Brasil firmas médias, firmas pequenas? A impressão que eu tenho, pelo menos, é que tem espaço para todo mundo, para todos os gostos. Como que você Não, tem para todo o mercado. Não é que ainda tem. Na sua grande maioria, as sociedades de advogados são pequenas e médias sociedades. Claro. A minoria são as grandes sociedades. Mas, logicamente, as oportunidades... você sabe que eu sou um apaixonado pela sociedade de advogados, por isso que eu comecei lá no César. Sim. Já há muitos anos. Tive a grata satisfação de presidir o César por 2 vezes. Hoje eu sou o presidente do conselho, né? O César é o Centro de Estudo das Sociedades de Advogados, né? O órgão não é de advogado, é de sociedade de advogados. É de sociedade de advogados. Lá onde a gente discute as boas práticas, claro, buscando sempre aqui, trabalhando em paralelo com todas as nossas entidades também, Sim. com a OAB de mãos dadas, com a ASP, IASP e tantas outras aqui, o IAB também, sempre buscando as boas práticas e os interesses das sociedades de advogados, né? Mas o que eu vejo hoje aqui de oportunidades para a sociedade de advogados é a primeira coisa. Eu acho que é muito importante, inclusive aquele jovem que está se formando e fala, poxa, será que eu vou advogar individualmente? Como é que eu vou fazer isso e tal? É o primeiro conselho que eu dou. Constitua uma sociedade de advogados. Hoje as empresas não contratam simplesmente o advogado para pagamento por RPA. Sim. Eles preferem pagar via uma sociedade de advogados. E sem contar as vantagens tributárias que esse jovem, claro, que uma sociedade de advogados traz, ao invés daquela advocacia individual. E até mais um conselho também para os jovens, tudo isso. Você sabe que é muito mais fácil, até o custo do dinheiro é mais barato na pessoa jurídica do que na pessoa física. Então aquele jovem que está querendo se juntar a um outro amigo para constituir uma sociedade, se ele precisar buscar recursos em bancos, etc., ou o que o vale até para compra de equipamentos, ele na pessoa jurídica tem uma série de vantagens que não teria na pessoa física. Olha, e não precisa ter medo de enfrentar e começar uma sociedade de advogados, viu? O importante é ter foco, organização, dedicação, muito estudo. Então, outro dia me perguntaram, Rogério, poxa, mas como é que foi que o escritório chegou nesse tamanho que é hoje e tal? Eu falei assim, foi muita sorte, né? Por que sorte? Aí você vai falar, não, eu quero aproveitar simplesmente a primeira letra de cada uma delas, né? Porque a sorte, porque é um trabalho muito suado. Tá. Depende da sua dedicação ali. Obsessão. Você precisa ser obcecado pela perfeição. Tá. Porque os seus clientes buscam isso de você. Então, resiliência. Não desista na primeira dificuldade. Tá? Bom, trabalho não preciso nem falar, né? É isso, é muito trabalho. E se dedicar a isso e se organizar para esse trabalho, né? E ali... E o final, que eu diria assim, é o estudo. Isso na nossa profissão, o estudo é uma constante. Não pode parar. Obsessão, resiliência, trabalho e estudo. Exatamente. Legal, então é a sorte, entendeu? Essa é a verdadeira sorte, né? E saber aproveitar as oportunidades que caem diante de você. Maravilha. Cagé, e nesses 30 anos, como que você olha a especialização? Porque eu imagino que há 30 anos eram menos áreas. Hoje em dia, a cada dia tá ficando mais nichado. Você diria que o advogado tem que ter uma base para estar preparado para uma atuação mais abrangente? Ou não tem problema especializar e tem mercado também para ficar nichadinho ali fazendo uma coisa mais específica? Como você vê isso? Tem mercado para todos. Então, mais uma vez, voltando ao jovem. Quantas vezes eu ouvi assim, ao longo desses 30 e poucos anos aqui na advocacia, o pessoal do escritório, de algumas áreas, que é bem nichado, você sabe, nas grandes sociedades, nós somos organizados por áreas de atuação, tudo isso. E algumas pessoas, o advogado, ele precisa, num primeiro momento, ele precisa ter uma base muito forte e o conhecimento geral. Se eu quero ser um advogado de negócios da área de M&A, se eu não conhecer bem o direito civil, se eu não conhecer processo também, como que eu posso fazer um contrato? Uhum. Porque eu preciso prever, se acontecer algum problema aqui, como o judiciário vai ver isso aqui? Então aquele advogado que fala assim, que no passado falava assim, eu nunca fui ao fórum, entendeu? Você me desculpa, tem alguma coisa errada. Hoje ele precisa ter essa base, conhecer, conversar, buscar. Os nichos de mercado de trabalho, isso depende da realidade de cada um.
quando a gente fala assim, o que acontece, uma outra coisa que é curiosíssima, né? As pessoas falam assim, mas isso aí só se aplica às grandes sociedades. Aplica-se a todas as sociedades, independentemente do porte dela. Tá? Então, se eu falo assim, se eu estou constituindo uma sociedade, eu vou ter no meu foco trabalhista, por exemplo. Tudo bem, eu vou focar na área trabalhista, o meu trabalho. E dentro do trabalhista eu posso ter a minha divisão dentro do escritório, sabe? Olha, um dos sócios vai se dedicar mais à parte consultiva, o outro à parte litigiosa, fazendo a união dos dois. Isso é uma coisa que vai acontecer, é a dinâmica do trabalho. Tem espaço e mercado para todos. O mercado está mais difícil, porque nós temos um excessivo número de advogados no mercado hoje. Tá. 1.400.000, Cajé? 1.400.000, é exatamente esse número. É um número absurdo, né? Não sei de onde eu tirei, eu vi isso em algum lugar, mas é isso. Não, mas é isso mesmo, inscritos na ordem 1.400.000 advogados. Mas é com muita dificuldade, e é por isso que eu falo que ali, diante dessas dificuldades, que você precisa aprofundar mais os seus estudos, você se organizar mais e pensar qual que é o meu perfil. Da onde, sabe, da cidade que eu estou. Muitas vezes, você fala, uma coisa é você ser um advogado na capital, outra coisa é você ser advogado no interior do Brasil, e ali você precisa ver qual que é a sua realidade de mercado ali. Quais são as oportunidades que surgem para você? Poxa, eu estou numa área de agronegócios, tem a agroindústria, qual que precisa ser meu foco? É exatamente esse. Que aí eu sei que eu tenho capacidade do quê? De absorver esses clientes para a gente. Né? Então, é aquela coisa, é sempre o planejamento. A advocacia é planejamento. Eu vou te contar uma história, Rogério. Diga. Essa foi uma história que eu vivi lá dentro do meu escritório, lá do Machado Meyer. Quando começou a era das privatizações, lá na década de 90, finalzinho da década de 80, início da década de 90, eu lembro que os sócios fundadores, Antônio Corrêa Américo, que foi aqui presidente da nossa ASP também, né? O Zé Roberto Opsi, o Moshe Sendax, os três, saiu um decreto naquela ocasião, que era o Plano Nacional de Desestatização. O que eles fizeram? Eles viram aquele decreto e falaram, opa, aqui vou ter oportunidade de negócios. Começaram a estudar quais seriam as empresas, porque isso tudo estava previsto dentro do decreto, que iam entrar nos processos de privatização. O que foi? Eles estavam antenados no que ia acontecer. E ali nós começamos a estudar os mercados regulados que seriam privatizados e que tinha mais ou menos uma ordem de quem seria primeiro ou não. E aqui o exemplo que eu vou te dar com as telecomunicações. O que acontece? Quem entendia de telecomunicações, efetivamente, os advogados, estavam dentro das empresas, porque as estatais tinham excelência nos seus departamentos jurídicos. E o que acontece? Mas a gente precisava entender aquele negócio. Nós começamos a ter aulas, primeiro com o engenheiro de telecomunicações, para poder entender o negócio do cliente, quais eram as dificuldades, quais são os tipos de contratos. E a gente foi tendo aula com engenheiros de telecomunicações para entender o que era, sabe, como que funcionava a transmissão, a distribuição de energia elétrica. Aí a gente foi entender quais eram os contratos e as dificuldades. A Lei Geral de Telecomunicações estava sendo discutida. Nós contratamos um advogado para ficar estudando a Lei Geral de Telecomunicações, fazer por direito comparado o que ocorria lá fora, e entramos nas discussões do Congresso opinando sobre a Lei Geral de Telecomunicações. Tínhamos o cliente? Não. Mas nós sabíamos que aquilo era uma oportunidade de negócio. E dali, logicamente, aí o resultado, você sabe disso, acabamos sendo contratados na época, que é a Telefônica, né, que hoje é a Vivo, tudo isso que foi a grande compradora aí do sistema Telebrás, que revolucionou tudo, mas o quê? Foi uma oportunidade. E vocês têm uma história em telecomunicações notória, né? Exatamente. Você vê, eu estou te dando um exemplo, assim, o que é você se preparar e ter aquela visão do que... Nós tínhamos o cliente? Não tínhamos o cliente. Sensacional. Mas é aquela coisa da visão. Então, eu acho que as pessoas precisam ficar sempre de olhos nas oportunidades. Poxa, quando começou também o negócio de energia eólica, foi a mesma coisa. Nós colocamos uma advogada nossa, que hoje é nossa sócia, ela começou a se aprofundar como funcionava a coisa de energia eólica. Das privatizações, nós fomos estudar o sistema de privatizações na Inglaterra, que foi o grande sucesso no final da década de 80, como que ocorreram as privatizações na Inglaterra, formas de leilão, etc. E nós entramos Nós fomos estudar aquilo lá,
também, para saber as Que formas de leilões, interessante. porque acabamos sendo contratados até pelo BNDES para alguma das privatizações. Que legal. Tudo isso. Mas foi aquela coisa da visão de oportunidades. E você percebeu, né? Estudo. Nós vamos estudar Sempre estudando. para trazer excelência mesmo, para melhor resposta para os nossos clientes. Agora, você mencionou há pouco boas práticas. Cagé, quais são práticas hoje que você entende indispensável nos escritórios que não tinham no passado? Bom, eu acho que uma coisa que hoje as pessoas falam muito, que eu sou apaixonado, aí como você bem sabe, é a questão da diversidade. Né? Sim, A diversidade não é simplesmente um modismo. Ela é uma necessidade. claro. Acima de tudo. E você precisa viver a diversidade. Tá? Quando você fala... eu lembro que há 16 anos, quando nós começamos a discutir a questão da diversidade lá no nosso escritório, com o César nós começamos Tá. com as grandes sociedades discutindo a questão da diversidade de gênero, isso há 16 anos. Por quê? Porque, logicamente, começava o campo no trabalho, 50% homens, 50% mulheres, só que nós percebemos o quê? Chegava Que no topo da pirâmide. não tinha. E ali nós estávamos perdendo o quê? Grandes talentos. Uhum. E mais, na nossa profissão, o que que é? Nós investimos no desenvolvimento das pessoas. Conclusão, eu estava perdendo dinheiro. Claro, o nosso insumo são pessoas. São pessoas. E ali, Massa cinzenta. exatamente. E ali nós percebemos isso e começamos a trabalhar com a diversidade. Isso, ao longo dos anos, foi se transformando, vem se transformando, oxalá, que vem. Sim. Então, eu acho que uma grande tendência hoje, assim, que as sociedades e advogados precisam ter esse olhar é para a diversidade. Questão étnico-racial. Ali. Eu lembro que em 2016, pelo César, nós começamos um projeto, o projeto Incluir Direito, que é a inserção do negro no mercado de trabalho. Por quê, Rogério? Nós percebemos ali, um dia nós fomos questionados pelo Paulo Rogério Sen, do Trent Rossi Watanabe, ele me ligou e falou, poxa, Cagé, eu precisava falar com você. Eu falei, pô, Paulo, fala, o que você precisa? Eu preciso falar pessoalmente. No dia seguinte, nós tínhamos uma reunião de diretoria e conselho. Eu falei, chega mais cedo. Ele chegou e me perguntou na lata. Ele falou assim, Cagé, quantas pessoas pretas tem no seu escritório? Na hora eu imaginei o back-office. Eu falei, vários, Paulo. Ele falou, não, eu quero saber quantos sócios vocês têm, quantos advogados e quantos estudantes de direito. Caiu a ficha. Uhum. Falei, olha, na época eram 84 sócios no escritório, isso em 2016, eu falei, olha, nenhum sócio. Quantos advogados? Devíamos ser uns 400 advogados naquela época. Eu falei, eu acho que 3 ou 4. Não tinha certeza, porque nós sequer o recorte nós tínhamos. Uhum. E estudantes o mesmo número. Dali, nós levamos uma grande discussão dessa para dentro do César, com as sociedades de advogados, fomos entender a questão étnico-racial, o que era o viés inconsciente, o racismo estrutural. Nós fomos fazendo o nosso letramento sobre isso. Começamos a pesquisar muito. E ali eu lembro que eu cheguei a pegar pesquisas da McKinsey, que ela renova essa pesquisa de 2 em 2 anos, falando sobre a importância da diversidade para as empresas. Diversidade, ela diminui o turnover pessoal. Então, isso é custo. Retenção de talentos e atração de talentos. Hoje, um jovem, quando vai buscar uma empresa, um escritório para trabalhar, ele quer trabalhar num ambiente diverso. Se eu não tiver um ambiente diverso, esse jovem não vai querer... E eu não estou falando assim, o jovem independente da questão étnico-racial, de gênero, claro. mas ele não vai trabalhar comigo. Eu posso estar perdendo um grande talento, sem encontrar os grandes talentos que tem na diversidade. Sim. Então eu posso estar perdendo essas grandes oportunidades e nós trabalhamos com pessoas, né? Então, dali, eu acho que a gente precisa ter essa visão. Hoje existe uma exigência de mercado. As empresas, Rogério, elas mandam, nós recebemos, isso é muito comum hoje, questionários no momento da contratação. Antes a gente responde todos aqueles questionários de segurança, de informação, pergunta sobre pessoas, pergunta sobre a diversidade. E o que pode acontecer lá, Eugênio? Eu posso estar apresentando uma proposta e você também. Se eu não trabalho com diversidade, não tenho os números da diversidade, posso ter a mesma capacidade técnica que você, com a mesma pontuação. Essa pode ser a diferença para a sua contratação. Porque isso, com o SD, é uma exigência de mercado. Né? Isso é uma coisa muito boa. Sim. Mas uma coisa legal, você sabe que o nosso projeto Incluir Direito, passaram mais de 450 jovens pelo projeto, com praticamente 100% da empregabilidade deles nas nossas sociedades de advogados. Desculpa, passaram fazendo o quê?
Ok, tá. Então, explica pra gente senão eu pulei o projeto. O projeto, nós percebemos lá atrás o quê? Que nós precisávamos preparar esses jovens para os nossos processos seletivos. Como você bem sabe, 56% da população autodeclarada negra, 38% estão na universidade graças ao sistema de cotas, concentrados na classe C e D. Muitos desses jovens, primeiro a ter um curso universitário na família. E o que acontece? Aí eu sempre trago para o meu filho, que foi daí que nasceu essa ideia. Meu filho, na época, era estudante de Direito. Tá. Também ele veio perguntar, pai, estou querendo trabalhar, como é que eu faço um currículo? Quais são as áreas do direito? Quem é quem no mercado? Eu tinha condições de dar todas as respostas para o meu filho. Um jovem desse, muitas vezes, não tem acesso a isso. Saber de quem é quem, o network. Também, a gente falava, poxa, eu estou afastando esses jovens, eles jamais vão ter essas oportunidades. Então, dentro desse projeto, nós fazemos convênio com as universidades, começamos com a Universidade Mackenzie, que foi o nosso projeto piloto, em 2017 começou a primeira turma, e ali nós preparamos os jovens para os nossos processos seletivos, onde eles passam por aulas ali com um especialista na área de recursos humanos, que vai dar as dicas, como preparar um currículo, como se apresentar, qual a dinâmica de um processo seletivo. Você lembra daquela... esse filme ficou muito famoso. É um estudo que eles perfilam os jovens brancos e negros para uma corrida. E ali começa assim a pergunta, olha, quem teve acesso a estudos em escolas particulares deu um passo à frente. Quem teve, sabe, acesso a bibliotecas, a televisão de estudos, ela vai dando passo à frente. Pá, o que acontece? Jovens brancos à frente. Na hora que dá a largada, quem chega primeiro? Jovem branco, claro. Jovem branco. E aí o que nós falamos? Nós falamos, não, nós precisamos igualar isso aqui. Ações afirmativas para que eles possam competir de igual para igual. Trazer essas condições. Eles passam também por aulas sobre a realidade racial, porque muitos chegavam com baixa estima. E aí nós tivemos... E aí o que a gente... Eles já são estudantes de direito. Já são estudantes de direito. Entendi. E aí o que a gente faz com esses jovens ali? Também isso até quem levantou toda essa questão, porque nós tivemos a grata satisfação do quê? De ter 3 pessoas referências na questão ético-racial no país para fazer... Porque é um projeto pedagógico, não é assistencial. Entendi. Então, ali o Silvio de Almeida, o Adilson Moreira e a Alessandra Benedito, 3 referências no tema. Ali eles fizeram o projeto pedagógico e uma das preocupações delas foi assim, não, nós precisamos explicar para esses jovens que não são eles não são menores. Esse é um problema estrutural da nossa sociedade. Então, nós levamos as discussões étnico-raciais, inclusive para esses jovens, para que eles percebam também que não se trata de um problema deles, mas sim de toda a sociedade. E que eles são os agentes transformadores dessa realidade também. Que não depende só depende deles também. Sim. Então é uma coisa legal. Então eles passam durante 6 meses por aulas, cursos de inglês. Também nós oferecemos ali o curso de inglês para esses jovens. Outra coisa, né? Os nossos processos seletivos eram excludentes, né? Porque a gente tinha a mesma exigência do inglês e do português. Conclusão, o jovem ali da classe C e D. Um dos dois, ou ele muitas vezes ia pôr comida na mesa, ou ter aula de inglês. O que acontecia? O inglês dele... Não passava. Então isso era excludente, eu eliminava isso. Entendi. E aí o que vocês logo perceberam? Nós logo percebemos. Aí nós mudamos o nosso olhar com relação a isso nas nossas sociedades de advogados, onde aquela nossa exigência do inglês, tem determinadas áreas que eu não preciso do inglês fluente dele nesse momento que ele entra. Com certeza. Mas o que eu posso fazer? Eu posso prepará-lo. Ele entra e ali dentro da sociedade eu vou desenvolvendo o inglês dele. Sem dúvida. E por quê? Mas se eu fechasse logo na entrada, haveria uma barreira para isso. E ali esse projeto, então eles passam para esse projeto, eles têm mentoria também com os sponsors, os apoiadores do projeto, os associados do CESA. As sociedades têm que oferecer o quê? Sempre uma pessoa para fazer uma mentoria com esses jovens. Por que, como eu falei? É o exemplo do meu filho, o Zé. Claro, ele tinha em casa. A mentoria dele. Esses jovens não têm. Então, até para conhecer sobre comportamento, como é uma grande sociedade. Sabe assim, uma sociedade de advogados, não precisa ser uma grande, mas para conversar, para ver, para perder assim, os medos, os receios. Nós tínhamos feito, em 2016, uma pesquisa com a FIA, que é a Fundação de Escola de Administração da USP. Sei. Nós estávamos fazendo a radiografia das sociedades
associadas ao SESA. Incrível que pareça, em 2016, a FIPO, dentro da pesquisa, tinha a questão do gênero, não tinha a questão étnico-racial. Nós conseguimos incluir essa questão, ainda há tempo. Fizemos, não nos causou nenhuma surpresa, que menos de 1% nós tínhamos de pessoas pretas nos nossos escritórios. E ali nós começamos a trabalhar com isso. Hoje essa realidade está mudando, ela ainda não chegou num ponto ideal, mas hoje nós fizemos um pequeno levantamento no ano passado, junto com a CERT, que deu já em 11,4% das nossas sociedades de pessoas. Lá no Machado de Médici estamos com 14 hoje, entendeu? Mas é um caminho. Mas em 8 anos é muito significativo, né? Exatamente. Pô. Então mas o projeto é isso, maravilhoso. Sensacional. Ganhamos o prêmio Inovare com isso. Ah, que legal. Um prêmio merecido. internacional de diversidade também, do Latin Lawyer, e tantos outros aí. E é um trabalho maravilhoso. E é uma questão hoje, eu te falo, é de vida, é de atração de talentos, é de retenção de talentos, é de desenvolvimento, é uma questão de mercado. E não começamos isso por causa do mercado, hein? Não, mas sim, entendi. Isso que foi uma coisa legal, né? Então, e também é uma fizemos... consequência. Exatamente. E fizemos também o letramento da sociedade de advogados, porque nós não tínhamos... Eu não sabia, porque viés inconsciente, para mim, eu nunca tinha me tocado disso. Uhum. Né? Aí eu fui entender o que era o viés inconsciente, de contratar iguais, promover iguais, fazer... E aí você vai excluindo outras pessoas que teriam a mesma oportunidade e o mesmo desempenho, né? E até hoje, então, já passaram 450 jovens e a grande maioria conseguiu se empregar. Exatamente. Já temos aí, já dessa turma, já jovens que são advogados. E abre 2 vezes por ano? Nós temos agora, os cursos são semestrais, hoje nós temos com o Mackenzie, temos com a USP, temos com a Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, temos com a Faculdade Nacional de Direito, que é a Federal do Rio, começando uma nova turma agora também com a UERJ. Híbrido, presencial? Híbrido. Tá. Maravilha. E ali temos também, estamos formando uma turma também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos no momento de expansão do projeto, que ele foi criando já uma certa maturidade. E aí nós estamos nesse caminho agora. KG, agora mudando de assunto, mas ainda em boas práticas, com a revolução da internet, das redes sociais, como que você vê a publicidade e captação indevida? Como que você enxerga esse tema? Esse é um tema muito sensível e nós precisamos sempre estar em discussões e evolução. É o que nós sempre falamos. É sempre o olhar para isso. Logicamente, nós fizemos lá em 2015 ou 2016, que eu até participei dessa, foi quando que nós fizemos o novo Código de Ética. Uhum. Ali, e teve um capítulo específico falando sobre isso, sobre a publicidade. Fizemos muitas discussões com relação ao provimento, que é o 205, se eu não me engano. Desculpa, que eu não sou delegado de polícia nem policial para saber artigo de lei, coisa de cor ali, tá? Que me fugiu agora. Mas ali que está regulamentada a publicidade. E uma coisa muito boa, que está havendo uma abertura para isso. Logicamente, os excessos precisam ser coibidos. Sem dúvida. Porque eu não posso, sabe, assim, incentivar a demanda. Isso aí são aquelas coisas que eu acho que é o básico da advocacia, né? E o cliente também não gosta disso. A realidade é essa. Claro. Ele não gosta da sua exposição. Quando você fala assim, vedando assim, a exposição de clientes e casos. Então, isso é lógico. Se eu fosse criminalista e falar assim, pô, o Rogério é meu cliente, pô. Você ia gostar? Não. De forma alguma. Exatamente. Então, são essas coisas. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Precisamos evoluir? Precisamos evoluir, sim. Tem uma coisa que eu adoro, que eu venho discutindo isso há muitos anos. E a convergência digital? É proibido rádio e TV. Com a convergência digital, como é que fica? A distensão. Pensar nisso. Exatamente. É uma coisa que a gente precisa pensar para não deixar acontecer amanhã. Então, é uma coisa que você vem com as redes sociais, quais são os limites das redes sociais. Olha, o nosso provimento está muito avançado, eu diria, tá? Logicamente, requer melhoras? Sim. Mas é fundamental mesmo, sabe, você trazer as discussões e evoluir. Inclusive para trazer oportunidade para os jovens do mercado. Né? Como que ele vai se apresentar para o mercado? O caminho não deve ser proibir. Exatamente. Captação por rede social. Eu não posso coibir o uso pelo abuso.
Exato. Eu sou sempre, Perfeito. eu sou favorável a essa. Eu acho que a primeira coisa é a educação. É levar, então, em discussão, assim, a nossa ASP aqui, que tem essa excelência com isso, que sempre traz essas discussões, sabe? Incentivar essas discussões, trazendo, formando as pessoas, falando, olha, quais são os limites da publicidade? O que você pode fazer? Nas redes sociais, o que você pode fazer, o que você não pode? Quando eu falo em captação de clientes, eu preciso tomar muito cuidado, porque a captação, ela pode ser vista o quê? Como uma coisa ruim. E que é isso que ela é vista hoje. Então eu não posso falar em captação, mas sim em atração, eu diria. A gente até discutiu outro dia, tem se usado cada vez mais a expressão captação indevida para indicar uma prática irregular. Porque a gente acaba falando no jargão captação, né? Exatamente. Poxa, como é que eu faço para fazer a captação de clientes em determinada área? Então, mas... Aí fica difícil a palavra captação, dependendo do contexto, enquadrar uma... Eu gosto da captação indevida. Não, e aí captação... Não, é lógico. Captação passa a ser... Exatamente. Mas eu acho o seguinte, com o que você falar... Tô falando de semântica Não, aqui. eu sei. Quando você fala assim, poxa, como é que eu faço para atrair a atenção desses clientes que eu estou no mercado? Você precisa o quê? Escreva artigos, comente nas suas redes sociais. Você não precisa falar de clientes e casos para isso. Você nem deve, porque isso é vedado expressamente pelo provimento. Mas o quê? No momento que você consegue entrar nos temas, em grupos de discussão, escrever artigos, você começa a se tornar referência para o mercado. A pessoa fala, poxa, uma vez eu li que o Rogério escreveu sobre determinado assunto, eu vi uma coisa dele nas redes sociais, ou ele fez um podcast sobre isso, uma apresentação. Poxa, eu vou procurar esse cara. Você está vendo só? Entendi. Ele não está fazendo nada de irregular, ele está se aproveitando sim, porque se a publicidade fosse proibida, ela não estava regulamentada no provimento. A comissão era secreta. Exatamente. Então isso é... Mas logicamente nós precisamos evoluir e trazer muitas coisas na discussão ainda. Perfeito. Cagé, mais uma, já encaminhando para o final. Estamos chegando a 5 anos da pandemia. Nossa profissão é remota, a nossa profissão é presencial, 8 horas por dia, de segunda a sexta, tem espaço para híbrido, como que você vê essas questões? Bom, grande parte da advocacia, eu vou falar duas coisas. Com a pandemia, o que aconteceu? Muitos advogados que trabalhavam individualmente numa pequena sociedade de advogados passaram por grandes dificuldades. E o que aconteceu? Muitos tiveram que fechar os seus escritórios e começaram a trabalhar em casa. E perceberam o quê? Que aquilo para eles não vinha dificuldades. Uma coisa boa, a Ordem dos Advogados, e eu falo aqui, inclusive, falando agora, inclusive da última gestão da Patrícia, tudo isso, ela fez uma transformação das subseções da Casa da Advocacia, o quê? Hoje, são grandes centros dali onde você tem condições, o advogado lá com salas para você poder fazer as suas reuniões. Isso é muito positivo. Para você, sabe, você fazer as suas audiências virtuais, com toda a assessoria, tudo isso. E o que aconteceu? Principalmente o pequeno advogado, quando eu falo pequeno, pelo amor de Deus, hein? Aquela pequena sociedade, tudo isso, é um custo para ela que ela não precisa ter. Tá. Nas grandes sociedades, nas médias e grandes sociedades, sempre que nós conversamos muito tudo isso, grande parte, lá no Machado Meyer, por exemplo, nós trabalhamos com o sistema 3-2. Até hoje? Até hoje. São 3 dias obrigatórios no escritório e 2 podendo ser remoto ali. Mas isso também depende muito de cada área. A nossa recomendação é essa, porque o contato no dia a dia, a troca de ideias, de opiniões com os colegas e até para a formação dos jovens também. Sim. É importante. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu estou em São Paulo, você sabe que eu viajo muito, mas se eu estou em São Paulo, todos os dias eu estou no escritório. Sei. Porque é importante a gente encontrar, conversar, trocar ideias, ajudar na formação, tudo isso. Então a tendência hoje, eu diria, que é ainda ficar nesse sistema 3-2. Algumas sociedades têm o sistema de apenas um dia por semana, só no híbrido, né? Mas no home office, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que vai se adaptando e também depende da realidade de cada sociedade de advogados, né? O custo de aluguel hoje é muito alto. Sim. Quando a gente fala assim, o metro do carpete, né? Então, muitas vezes, hoje você tem muitas sociedades que trabalham com qual sistema? Eles têm, 50 advogados, mas eles têm 20 pontos, a mesma onde o cara vai lá, marca o seu horário,
Pluga o seu computador e faz. Ele está tendo uma economia. Não precisa ter necessariamente estação de trabalho para todo mundo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, mas isso depende muito da realidade de cada um, da necessidade de cada um. Mas eu acho que a tendência é ficar nesse 3-2, 4-1, 100% presencial, eu não acredito. Cajé, um prazer. Prazer recebê-lo. Bate-papo tão leve sobre questões tão delicadas. Muito obrigado. Poderíamos passar horas aqui, né, conversando. Teria bastante coisa. Uma nota final antes da gente encerrar? Bom, como nós estamos no início do ano agora aqui, que 2025 seja repleto de realizações, de busca sempre das oportunidades. Eu gosto de passar essa notícia, essa palavra, sabe, para aquele advogado lá que está começando, que está reiniciando uma nova fase. Saiba aproveitar as oportunidades que tem. Você fazer o que todo mundo faz custa mais caro. Se você sai na frente, você chega na frente. Então, tenha esta visão. Sabe, quais são as tendências? Mercado. Com a reforma tributária, por exemplo, agora, aprovada no Congresso e acontecendo tudo isso. Poxa, se eu sou tributarista, eu vou me dedicar a isso agora como ninguém, vou reforçar a minha equipe. É aquela coisa, é a visão da oportunidade de investimento. Prepare-se. Né? Mas é isso, eu acho que fundamentalmente é isso. Perfeito, Cajé. Até a próxima, então. O Cajé está sempre presente. Um abraço. Ficamos por aqui, então. Acompanhe nossos episódios na rede. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.